Vamos orar, irmãos. Senhor, Tu és a rocha da nossa salvação. Tu és, Senhor, o que nos faz fortes diante de Ti, Senhor. É de Ti que vem a nossa força, Senhor. Sem Ti nós não somos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fale conosco, Jesus. Trate de nós, Senhor, porque sabemos que esse lugar é Teu. Sabemos que Tu já estás aqui, Espírito Santo. Fale conosco, fale aos nossos corações. Use a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. Porque a Tua palavra, Senhor, é eficaz, é verdadeira, Senhor. E nada somos sem esse pão, Senhor, diário nas nossas vidas. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos, estamos numa série de lição, a qual os irmãos aí prepararam para a igreja, que vai tratar até que Ele venha. E hoje nós vamos falar um pouquinho no Salmo 85, e o Senhor vai falar sobre restauração. E o tema de hoje é restaura-nos, Senhor. Amém? Nós vamos pedir para que o Senhor nos restaure. E vamos desde já começar a falar para o Senhor o que nós estamos precisando que Ele se restaure em nós. O que nós precisamos já nesse começo de ano, que o Senhor comece a trabalhar nas nossas vidas. O salmista Davi, ali no Salmo 85, a nossa irmã leu aí do verso 1 até o verso 6. Davi ali começa uma oração, e nessa oração ele começa pedindo a Deus várias coisas. Ele vai falar sobre a ira de Deus sobre o povo dele. E nos primeiros versículos ali, ele começa a falar: favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoastes a iniquidade do teu povo. Encobristes os seus pecados todos. A tua indignação remitiste a todo do furor da tua ira. Te desviastes. Ele começa a falar. O povo de Israel era um povo que tinha altos e baixos. Eles, ao mesmo tempo que eles serviam a Deus, adoravam ao Senhor, eles olhavam para trás e começavam a deslizar. Começava a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E o Senhor, o profeta Malaquias, ele vai tratar lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Malaquias, 1 ao 14, ele vai dizer que o povo fazia ofertas ao Senhor de forma indigna. O povo oferecia animais cegos, animais aleijados, animais de formas que hoje nós olhamos o que você oferecia para o Senhor hoje, Quando a irmã disse que ela oferecia uma gratidão no dia de hoje, com certeza nós olharíamos para o nosso melhor, para dizer para o Senhor: nós viemos te oferecer o nosso melhor. E o povo recebia as bênçãos do Senhor, mas eles ofereciam o pior. A pior coisa que eles tinham, eles ofereciam ao Senhor. E eles continuavam pecando, e eles continuavam na escravidão do pecado. Toda vez que tinha um rei, e aquele rei não adorava ao Senhor, não buscava a presença de Deus, o povo levantava altares a outros deuses, e esquecia do nosso Deus. E a ira do Senhor vinha sobre o povo. A ira do Senhor vinha com furor, para que o povo se lembrasse quem era o Deus de Israel. A correção de Deus, ela vinha
pelo amor que o Senhor tem pelo povo dele. Sempre veio pelo amor. Porque o amor de Deus é o que nos faz, é o que nos restaura. A única forma e a única razão de nós sermos restaurados é para glorificar o nome do nosso Deus. Quando o povo é restaurado, o povo glorifica o Deus de Israel. O povo engrandece o Deus de Israel. Mas a ira de Deus vinha sobre eles, porque eles esqueciam a quem eles serviam. Por um momento eles esqueciam quem era o Deus dele. Eles esqueciam quantas coisas o Senhor tinha feito por eles. Coisas maravilhosas, bênção, milagres. Mas eles olhavam para coisas banais, olhavam para coisas pequenas e trocavam o amor de Deus por aquelas coisas. E aos olhos do Senhor aquilo era abominável. A Bíblia diz que o Senhor se entristece quando Ele olha para o povo e vê o povo naquela calamidade, naquela situação. E o salmista Davi continua a sua oração ali. E nos primeiros versos ele vai dizer, pedir para que o Senhor, a forma que o Senhor olhou com aquela ira para o povo e teve misericórdia deles. E teve misericórdia. Então no começo ali você tem uma sensação ali, que Davi começa a agradecer a Deus, exclusivo pelaquela misericórdia de Deus, ter tirado a sua ira do seu povo. Mas daí Davi, ele continua a oração dele, no verso 4 em diante, dizendo assim, restabelece, ó Deus, nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Ele ainda questiona, se Deus ainda vai se irar contra o povo. Dá-nos a entender que o povo ainda olha para trás. Ainda tem desejos a qual deixa Deus de lado. A qual coloca o Senhor ainda em segundo lugar. Deus quer exclusividade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer reinar exclusivo nas nossas vidas. Deus não quer que o povo dele divida o seu trono com ninguém, com nada. Nada pode tirar o lugar do nosso Deus. Quando Deus é deixado de lado, quando nós negligenciamos a nossa comunhão com Deus e começamos a colocar algo no meio do caminho, Deus vai ficando de lado. Deus vai ficando de lado. Deus vai ficando de lado. E daí o Senhor precisa nos restaurar. O Senhor precisa nos trazer de novo. O Senhor precisa que nós entendamos que Ele é o nosso Deus. E que Ele tem ciúmes de nós. Que Ele quer esse povo exclusivo para Ele. Nós somos um povo eleito por Deus. E aqui nós cantamos que o Senhor tem preparado algo para nós, que logo Ele vem nos buscar. E Ele quer essa restauração total nas nossas vidas, para que quando Ele chegar, Ele pegue um povo exclusivo dEle. Amém? No verso 5, no verso 6 em diante, ele diz assim, ó, prolongarás a tua ira por todas as gerações? O salmista ali na sua oração, ele faz uma pergunta para Deus, será que Deus ainda vai prolongar essa ira contra toda a geração que virá? Hoje, nos dias de hoje, se nós olharmos para o mundo de hoje, da forma que está, mesmo dentro da casa de Deus, mesmo no povo de Deus, será que o Senhor ainda se ira? Né, irmãos? O Senhor tem olhado, com certeza, com muita tristeza. Porque o povo de Deus ainda olha para coisas pequenas. Ainda troca Deus por política. Ainda troca Deus por dinheiro. Ainda troca Deus por coisas tão banais deste mundo. Ainda não levou a sério o reino de Deus. Ainda não levou a sério quão é importante o amor de Cristo na cruz. O quanto é importante o que Deus tem feito para restaurar a humanidade há quantos anos. Quando eu estudava,
essa mensagem, eu fiquei pensando, né? O salmista Davi orando. E ele falando com Deus, assim, nessa preocupação: Senhor, o Senhor vai se irar ainda? Mas, Senhor, tem misericórdia desse povo, né? E logo no versículo a seguir, ele vai dizer assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Davi, ele se preocupa e diz: Senhor, é um povo que olha para coisas banais, mas, Senhor, tenha misericórdia. Continue tendo misericórdia de nós. Continue tendo misericórdia, Senhor, porque nós precisamos. Nós somos pequenos, irmãos. E essa carninha aqui, ela olha mesmo. Ela olha para coisas tão pequenas. Às vezes deixamos... ontem até o presbítero Cláudio falou, né? Que a nossa carne, às vezes no sábado de manhã, renega, né? Levantar, vir para a igreja. Renega, se eu puder ficar, se eu puder, né, negociar aqui a minha caminha. São coisas tão pequenas, irmãs. Essas são umas coisas assim, ó, minúsculas, perto de tantas que a gente troca. E o salmista ali, ele na sua oração, ele pede para que o Senhor tenha misericórdia. E no versículo 8, ele diz assim: escuta, ó Deus, o Senhor dizer, pois falarás de paz ao seu povo e aos seus santos. No versículo 6, o salmista, quando ele questiona Deus se o Senhor ainda vai se irar contra gerações, ele pede para que o Senhor, porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Ele faz uma pergunta para Deus. Se Deus não vai tornar a restaurar o povo. Se Deus não vai, como Ele fez no passado, continuar ainda restaurando o povo, ainda fazendo o povo viver, ter vida nova, ter alegria na tua presença. Porque Ele sabia que o povo ia continuar pecando, ia continuar errando, ia continuar... E ele olha numa visão assim: Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor continue vivificando o povo. Que o Senhor continue olhando com esse olhar de misericórdia. Que o Senhor continue restaurando. A oração dele é linda, porque ele tem uma preocupação a qual nós devemos ter conosco, com a nossa igreja. Eu fiquei pensando assim: Senhor, se todos nós orássemos assim, né? Senhor, olha para todos os irmãos daqui, restaura eles, né? Não deixa eles cair no pecado. Nós não conhecemos, nós não sabemos o íntimo de cada um, mas o Senhor conhece. Não deixa que eles desanimem. Mas faça com que dentro dos lares, dentro das mentes, dentro dos corações, seja vivificado, Senhor, o teu amor. É isso que Davi ora. Seja vivificado o teu nome dentro dos lares. Que somente a ti, Senhor, seja, Senhor, exaltado, seja altares levantados dentro das casas. É isso que Davi pede, irmãos, há muitos anos. A palavra de Deus se renova a cada dia. E hoje para nós não é diferente. Quando eu lia, eu falava assim: Senhor, nós precisamos ser restaurados. Nós entramos um ano novo. Senhor, será que algo ficou ainda para trás, que nós não conseguimos, né, entrar o ano ainda melhorando? Será que algo ainda precisa ser mudado em nós, para que realmente a presença do Senhor traga alegria, que o Espírito Santo realmente flua em nós? Os próximos versículos ali, a palavra de Deus vai dizer que é como se Davi, quando ele pede para Deus vivificar e para Deus trazer uma nova esperança através da sua misericórdia. Quando eu li o verso 8 ali, eu lembrei ontem o que o presbítero Cláudio ele disse assim: quando nós oramos,
Deus ouve, né? E daí ele diz que nós temos que escutar o que Deus responde, né? Então olha o que o verso 8 diz. Primeiro ele pede uma oração. Daí no verso 8 ele diz assim: escutarei, ó Deus, o Senhor dizer, pois falarás de paz ao povo e aos seus santos, e jamais cairão em insensatez. Ele pede, e pede para que o Senhor restaure, fortaleça, e depois ele escuta a voz de Deus. Porque ele sabe que o Deus que você pede, e o Deus que restaura, ele traz paz, ele traz justiça, ele traz amor, ele traz vida nova. Ele muda todas as situações. E ali nos versos seguintes, ele vai falar da prosperidade da terra, da prosperidade, da bondade de Deus, dos frutos, da justiça. E ainda no verso 10 me chamou a atenção, que diz assim, ó: entraram-se a graça, a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Primeiro tem a ira, depois a restauração. Aonde há restauração, tudo entra na paz. A paz, a justiça, o amor de Deus começa a reinar. Quando ele diz que eles se beijam, é porque eles se juntam em coisas boas. Em amor, vai começar a fluir algo diferente daquilo que o povo fazia antes. Daquilo que Deus olhava com um olhar indiferente. O salmista, ele termina ali agradecendo a Deus, porque sabe que Deus vai, com a sua infinita misericórdia, continuar cuidando de nós, continuar nos restaurando, continuar nos ajudando, irmãos. O Salmo 34 e 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus, ele restaura aquele que tem o coração quebrantado diante dele. Somente aqueles que se dobram diante dele, para querer ser restaurado. Nós temos que querer que Deus quebrante aquilo que nos impede de estar perto dele. Às vezes, o que impede a presença de Deus total na nossa vida são coisas simples, são coisas tão banais, são coisas, mas tira a presença de Deus daquele lugar, ocupa o lugar de Deus, ocupa. Hoje, se nós trazermos para hoje, o que mais tem ocupado o lugar de Deus dentro das nossas vidas? Eu creio que o celular hoje em dia tem sido uma fonte que tem tirado o nosso tempo diante de Deus. De orarmos, de lermos a palavra de Deus, irmão, um canal de bênção o celular. Porque através dele, nós mandamos uma mensagem, nós oramos com alguém, nós falamos com alguém que está longe, nós fazemos muitas coisas boas. Nós transmitimos a palavra de Deus, nós podemos mandar uma palavra para alguém que está aflito. Eu recebi uma vez uma mensagem, e eu estava muito mal na minha casa. E eu estava a ponto de desistir da minha fé. E eu fiz uma oração ao Senhor e disse assim: Senhor, a partir de hoje, eu desisto de tudo. Eu não quero mais fazer nada. Eu não quero mais andar nesse caminho. E naquela hora, meu telefone tocou e eu atendi. E uma irmã falou comigo assim: o Senhor me mandou orar por você. E Ele pediu para mim falar para você que você não vai desistir, porque Ele te escolheu. E o caminho que Ele tem traçado para você, Ele vai te sustentar por onde você for. E ninguém sabia, só Deus sabia o que eu tinha falado.
E ela, irmãs, naquela hora ela foi tomada em língua estranha, e ela falava em língua ali, e eu não me contive, eu dobrei o meu joelho com o celular e comecei a chorar, e eu me dobrei na presença de Deus, e eu chorava, e ela falava em língua, eu chorava, e ela falava em língua, e quando eu me levantei dali, eu só falava para o Senhor assim: Senhor, nunca mais eu quero sair da Tua presença. E, irmãos, Deus usa pessoas, Deus usa para nos ajudar. Assim como Ele usou aquela irmã para falar comigo, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque hoje em dia é a fonte para tirar nossa atenção. É algo que realmente ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Reconhecer que precisamos ser restaurados por Cristo é difícil. É difícil reconhecer. Porque reconhecer, irmãos, é algo que você tem que falar diretamente com Ele. Você não pode falar para o irmão, para a irmã da intercessão: olha, eu reconheço que eu não estou bem, mas eu preciso de ajuda. É algo que tem que fluir aqui dentro. É algo que Deus tem que trabalhar aqui dentro de você. Deus tem que trabalhar, o Espírito Santo tem que trabalhar dentro de você para que você diga: Senhor, eu preciso ser restaurado nessa área. Eu preciso que o Senhor mude algo dentro de mim. Eu preciso que o Senhor torne realmente um templo exclusivo de Deus. Exclusivo do Espírito Santo. Exclusivo onde o Senhor possa habitar. Apocalipse 2, do verso 2 em diante, diz assim, que a igreja de Éfeso, ela perdeu o seu primeiro amor. Ela era uma igreja que deixou de olhar para Cristo. Começou a olhar para tudo, menos pelo amor de Deus. O foco dela já não era mais Jesus Cristo. O foco dela já não estava mais focado em Jesus, mas em coisas. E o Senhor, lá em Apocalipse, vai ser citado essa igreja. Por quê? Porque ela se esquece. E é um perigo esquecer de Deus, deixar Deus de lado e colocar outras coisas no meio do caminho. O povo de Israel fazia isso. Deixava que coisas fossem entrando, ia substituindo. De repente Deus restaurava. Ia substituir, Deus restaurava. Deus restaurava. Hoje Deus continua restaurando-nos. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. E o amor de Deus não mudou. O amor de Deus não muda. A imensidão do amor de Cristo é maravilhoso você saber que Ele luta por nós. Ele não quer perder. Ele quer que nós sejamos um povo dele, um povo vencedor. Um povo a qual adore exclusivo Ele e reconheça que não há nada neste mundo melhor do que Ele. Não há nada, irmãos, não há nada, não há dinheiro. O homem se ilude, achando que o dinheiro pode substituir Deus, que um carro novo pode substituir Deus, que um celular da última geração pode substituir Deus. O que é um homem sem Deus? Nada, nada, nós somos pó. Ontem o presbítero falou aqui, né? Nós somos pó, somos nada nesse mundo. E quando nós reconhecemos que nós não somos nada, é isso que Deus quer de nós, que nós reconheçamos que nós não somos nada, que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, que a alegria dEle é que nos faz ficar em pé, que a alegria dEle é que nos faz ter esperança. A restauração, ela é exclusiva para glorificar a Deus. O único que é glorificado quando alguém é restaurado é o nosso Deus. Porque uma pessoa restaurada, ela quer
Somente agradecer, somente elevar os seus louvores, igual foi falado hoje. Se abrir a tua boca e cantar com amor a Deus, com gratidão. Reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Teu fôlego de vida é do Senhor. Sem Ele você não é nada. Sem o próprio fôlego de vida, eu não estaria falando hoje. Então, irmãos, nós somos dependentes total do nosso Deus. A presença de Deus nos traz alegria. Neemias 8:10 diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós só podemos ter essa alegria quando nós preenchemos, né, esse lugar exclusivo de Deus, porque daí a alegria dele entra em nós. Né? Quando a presença do Senhor entra em nós e não há espaço para mais nada, a alegria vem. Né? O gozo de estar na casa do Senhor, de fazer as coisas para o Senhor, vem em nós. O salmista fez a pergunta lá, não tornarás a vivificar as nossas vidas? Será que hoje o Senhor ainda pode vivificar as nossas vidas? Amém, né, irmãos? Amém. O Senhor é o mesmo, está pronto para nos dar vida nova, está pronto para nos restaurar, está pronto para nos fazer de novo, servos novos, continuarmos caminhando na presença do nosso Deus. Deus, com o seu infinito amor, está sempre pronto para nos restaurar, nos trazer a paz e a alegria. E glorificar o nome dEle, né? Para que o nome dEle seja glorificado. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Estarei orando juntamente com a igreja. Logo após eu passo a palavra para o presbítero Daniel. Nesta oração, irmãos, nós vamos pedir para que o Senhor restaure aquilo que o Senhor tem encontrado dentro de nós que precisa ser restaurado. Cada um sabe o que precisa que o Senhor transforme nessa noite. Cada um sabe, olhando para si. E nessa noite, irmãos, não olha para mim, olha para o Senhor Jesus. E fala com Ele, Senhor, o que eu preciso mudar, o que o Senhor precisa transformar nessa noite, para que eu continue sendo esse povo fiel a Ti, esse povo que Te adora de coração limpo, que nada ocupa o Teu lugar, a não ser o Teu amor, a grandeza do Teu poder. Oremos. Senhor, Tu és, Pai, o motivo, Senhor, a razão de estarmos, Senhor, na Tua presença. Ó Deus maravilhoso, venha restaurar, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Olha, Senhor, para dentro de nós, Pai. Olha, Senhor, para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para os nossos atos, Senhor. Senhor, aquilo que houver dentro de nós, Senhor, que não tenha agradado a Ti, Senhor. Vem limpar, Senhor Jesus. Vem tirar, Senhor, do meio do Teu povo, Pai. Para que nós possamos, Senhor, ser um povo santo, um povo que Te adora, Senhor. Um povo que busca a Tua presença, Senhor. Um povo, Senhor, de coração limpo. Um povo, Senhor, que reconhece que Tu és um Deus exclusivo na nossa vida. Que Tu és um Deus que tem, Senhor, liberdade total sobre nós. Ó Deus, venha restaurar os nossos corações, Senhor. Restaura a nossa mente, Senhor. Restaura os nossos pensamentos, Senhor Jesus. Que nós possamos ter mudança, Senhor, para o Teu reino. Que nós possamos ter mudança, Senhor, para sentirmos a Tua alegria, Senhor. A Tua graça dentro de nós, Senhor. Para que nós possamos refletir o Teu amor, Senhor. E como povo santo, Senhor, como geração eleita do Senhor, nós possamos, Senhor Jesus,
estar contingente com a Tua vontade, Pai. E que nada, Senhor, venha nos afastar do Teu amor. Que nada, Senhor, venha nos afastar da Tua presença, Senhor. Que nada, Senhor, venha nos tirar, Senhor, o foco da esperança viva, Senhor Jesus, da Tua volta, Pai querido, de um dia estarmos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos difíceis, Senhor. Quando não conseguirmos, Senhor. Porque a Tua misericórdia, Senhor, se renova sobre nós, Pai querido. E coloca, Senhor, sobre nós, Senhor, o Teu grande e infinito amor, Senhor. Para que nós possamos, Jesus, andarmos contigo, Senhor. E não desistirmos, não desanimarmos, Senhor. Não olharmos para trás, ó Deus. Vem, Senhor, nos fortalecer. Vem, Senhor, sobre nós, Senhor, a Tua graça nessa noite. Visita os corações, Senhor. Visita as mentes, Senhor Jesus. Porque Tu conheces, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, as angústias, as aflições, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, que lutamos, Senhor, contra a nossa carne, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser fiel a Ti, ó Pai, mas que nós possamos, ó Deus, ser firmados na rocha que é o Senhor, e que nada, Jesus, venha nos tirar da Tua presença, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós Te pedimos nessa noite, restaura-nos, Senhor. Vivifica as nossas vidas para o Teu reino, Pai. Fortalece-nos, Senhor. Derrama sobre nós a Tua justiça, Pai. E não nos deixa, Senhor Jesus, nos perdermos, Senhor, entre os nossos pensamentos, entre as nossas dúvidas, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, Senhor Jesus. Em Teu nome santo, Senhor, nós pedimos essa noite, no nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.